Fala aí, pessoal, chegamos no primeiro fundo que já é na verdade, é o primeiro fundo dessa série que eu comecei a fazer esse ano, que eu vou levar para o ano que vem, que é a análise mensal, acompanhamento mensal de fundos imobiliários, e o HSML é o primeiro fundo que já é o segundo mês que eu faço acompanhamento dele. Obviamente, durante esse mês de dezembro a gente vai ter outros fundos também que eu já fiz acompanhamento no mês passado, mas o HSML é o primeiro. E vamos para o relatório, que tem alguns pontos que dessa vez eu vou entrar um pouco mais no detalhe na questão da alavancagem para vocês verem alguns pontos que são de extrema importância. Então vamos lá para o relatório. Então, como vocês podem ver aqui, deixa eu pegar minha setinha aqui. A setinha, novembro de 2023. Aqui, aquele ponto que eu falo para vocês, não vejo nenhum sentido de cobrar taxa de performance. Não faz o menor sentido cobrar, mas por ser um fundo que tem trazido um resultado tão bom para o cotista, passa despercebido, mas é aquele ponto, não tem sentido um ativo de renda cobrar taxa de performance. É a mesma coisa que você cobrar taxa de performance em renda fixa, não faz muito sentido para minha cabeça, e a taxa de administração dele é razoável comparado com outros fundos, por ser uma gestão ativa, talvez até faça um pouco mais de sentido, mas performance para mim não faz sentido algum. Aqui a questão das cotas, né? Aqui que já é um ponto interessante. A cota de mercado está chegando na cota patrimonial. Acredito que teremos emissão logo em breve. Inclusive ele fala um pouquinho sobre isso aqui no descritivo, mas eu vejo que está chegando a hora e precisa fazer emissão. O HSML precisa fazer, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Distribuição, ele vem mantendo o guidance de 0,74, a gente vai ver isso daqui a pouco. E o número de cotistas também é um número muito bacana. Aqui o que eu falo para vocês, né, a questão de ter controle sobre todos os shoppings, a questão de ter administração exclusiva em todos os shoppings também, o que pode ter um conflito de interesse ou não, dependendo da sua análise, eu vejo como não, embora exista a probabilidade, mas a administração dos shoppings vem fazendo um bom trabalho, como vocês vão ver daqui a pouco também, então não vejo esse problema. Então aqui sobre a questão mais de comentário do gestor, fala o indicador acumulado do IPCA passou de 5,05 para 4,84, isso eu falei até no vídeo do KNSC, que ela deu uma reduzida, eles também consideraram ela baixa, mas já está mais ou menos na média. Falando, reforçando a expectativa que vai ficar abaixo de 4,75 para 2023, o que reforça a questão de que todos estão prevendo uma próxima queda de 0,5% na reunião agora de dezembro, fechando o ano abaixo dos 12%, 11,75, se eu não me engano, que é a previsão para o fechamento da taxa Selic esse ano. Em relação ao PIB, eles, embora a taxa Selic ainda alta e a gente tem visto isso, até escreve aqui nos comentários se você tem visto desaceleração aí na sua região na questão do comércio, eles até colocam aqui que tem uma desaceleração sim, mas eles ainda não impacta a visão que eles têm de crescimento para os próximos anos. Eles colocam aqui de 2,4 do PIB para 24, 2 para 25 e 2,5 para 26, e aí superando inclusive a projeção do Focus, do Boletim Focus. E por ser um relatório agora de novembro, ele ainda não mostrou os efeitos da Black Friday, porque ela foi agora no final de novembro. Provavelmente eles têm alguma coisa falando no relatório de dezembro sobre como é que foi a Black Friday para os shoppings do fundo. Aqui eles não falaram nada sobre isso. Aqui eles colocando alguns destaques para o fundo. Obviamente, Shopping Uberaba, que eu tenho falado em todos os vídeos do HSML, é o shopping que vem dando maior retorno, inclusive ele foi uma aquisição recente. Um ponto novo, Granja Viana, que também trouxe um baita resultado, e o Shopping Pátio Maceió também. Aqui eu falo para vocês que tem mais detalhes lá para baixo, na parte do relatório, mas aqui é a administração entrando, que colocaram o Coco Bambu, no shopping, qual foi o shopping? Ele já tinha operação no shopping Osasco, e colocando para o Paralela também, que vai entrar no Paralela em 2024, o Pecorino no shopping Metrô Tucuruvi, que é importante essa questão para o shopping Metrô Tucuruvi, que é
gargalo, é o ponto de Aquiles do HSML, como vocês vão ver lá embaixo, mas isso aqui é a gestão, é a administração tentando trazer resultado de um shopping. E quem já foi no Coco Bambu, é muito bacana esse restaurante, é quase um Outback, mais voltado para frutos do mar, é bem bacana também. Aqui eles colocando que, olha só, por último, vale destacar que o início das iniciativas de Natal em todos os empreendimentos que compõem a carteira e a verificação de aumento relevante no fluxo de pessoas no período. Então aqui é um ponto que eu volto a falar, eu não sei porque eles ainda não colocaram sobre a Black Friday, porque a Black Friday foi em novembro, então eles não colocaram nada ainda. Aqui eu vou mostrar daqui a pouco essa questão do resultado trimestral, que eu acho que vale a pena a gente ver alguns pontos aqui que é bem interessante, principalmente quando a gente vai falando da alavancagem. E aqui aquilo que eu falei que eles até deixaram em negrito, esse ponto todo aqui, ó. Sobre novas emissões, eu vou até ler para vocês. Sobre novas emissões, a gestão aguarda serenamente o melhor momento para oferecer ao mercado a oportunidade de novos aportes, podendo ser nos próximos meses ou não. Os investimentos de quase R$1 bilhão feitos em 2022, que são todos os CRIs lá que a gente vai ver, através da antecipação de recebíveis, deverão render um valor sobre o acumulado de 9,6% em 2024, com perspectivas de ganho adicionais nos anos seguintes, considerando um rápido crescimento dos shoppings e na queda da inflação. Aqui que tem um ponto que me chamou um pouco de atenção. Eu não sei, sinceramente, eu ainda não consigo interpretar isso se é positivo ou não. Por quê? É um indicativo que, para resolver a alavancagem que a gente vai ver daqui a pouco, que vocês tenham me acompanhado, que é o grande calcanhar de Aquiles do HSML, é a grande alavancagem, tem duas soluções para resolver, ou emissão ou alienação de ativo. E aqui, quando eles falam que perspectivas de ganhos adicionais nos anos seguintes, considerando o rápido crescimento dos shoppings, qual seria esse ganho adicional? Se a gente está falando de resultado ou a gente está falando de ganho de capital na venda de algum ativo? Então, isso me levantou um pouco a pulga atrás da orelha. Será que a gestão está pensando em vender algum shopping? Esse é um ponto que a gente tem que acompanhar, que me deixou com uma pulga atrás da orelha ao ler esse parágrafo aqui, que a gente precisa avaliar se de fato isso vai acontecer ou não, mas eu acredito ainda que a melhor opção ainda é a emissão, assim que o valor da cota ultrapassar o valor patrimonial. Aí eles falam aqui da questão da distribuição de 0,74%, que está no guidance deles, entre 0,74, na verdade está no topo do guidance, 0,74, e eu já tinha sinalizado isso no relatório passado, que a partir de janeiro deve subir para, janeiro agora de 2024, deve subir para 76 centavos por cota. Aqui a questão da distribuição, como eu falei para vocês, aqui é um ponto que esse ponto aqui eu quero gastar um tempinho, porque eu vou abrir a planilha de resultados dele. Veja, aquilo que eu falo, não custa nada trazer os resultados, mas ele tem a parte dos resultados em planilha de Excel mais de fácil acesso, o que não é tanto problema. Inclusive ele até referencia aqui, ó, central de resultados, embora ele traga dos últimos 3 trimestres, né, ele não está trazendo de outubro, mas aqui o que é o ponto de chamar a atenção é a despesa financeira, que é muito grande, impacta demais. Se a gente for pegar na receita imobiliária, de 17 milhões, é praticamente 20% mais ou menos, né? 20, um pouco mais, não, quase 30% da receita imobiliária vai em despesa financeira, que é o custo da alavancagem. Então, tá pesando a alavancagem no HSML e ele precisa, no ano de 2024 é o ano para o HSML resolver esse problema e deslanchar de vez. Então a gente espera, eu como cotista do HSML ainda considero o melhor fundo de shopping atualmente, ele precisa resolver isso. Então aqui tem um ponto que eu já vou abrir a planilha, me chamou a atenção, que eles colocam o seguinte, que eu não consegui entender, mandei uma mensagem pro RI deles, ainda não tive resposta. Quando eu tiver resposta, eu publico aqui um vídeo no canal ou lá no meu Instagram com o retorno deles. E se alguém souber me explicar o que eu vou falar agora, por favor, deixa aqui nos comentários, porque eu não consegui entender. Olha só, eles tiveram um resultado por cota de 0,73 e o rendimento pago 74, ou seja, usaram 1 centavo de reserva.
Eles estão com negativo 4 centavos no segundo semestre de 2023 e no ano, 0,28. O que eu não consegui entender é como é que o fundo diz que o fundo finalizou o mês com resultado acumulado de 0,50 por cota. Eu não consegui visualizar como é que eles chegaram nesse 0,50 por cota. Aí, vamos abrir a planilha de indicadores do Excel para eu mostrar para vocês onde, e se vocês conseguirem enxergar onde é que eu estou errando, que pode estar na minha cara e eu não estou vendo, por favor, sinalize aqui nos comentários. Deixa eu abrir aqui o Excel. Olha só, aqui está a planilha do Excel, é bem bacana, ela é bem feitinha. Vamos aqui nos indicadores operacionais. Primeiro ponto que a gente tem que chamar a atenção... Ah não, peraí. Ah não, é aqui, eu estava vendo indicadores operacionais de cada shopping, é isso aqui que eu queria mostrar para vocês. A gente consegue ver, olha só, a parte de despesa financeira. Deixa eu pintar aqui, só para vocês verem como ela vem aumentando. Ó, a gente está falando de março, 4 milhões, 4 milhões... Deu uma reduzidinha aqui, mas olha só, agosto 5 milhões, setembro 4,8. Então, olha só, e aqui a gente consegue ver trimestre por trimestre. Primeiro trimestre, 10,9 milhões. Segundo trimestre, 11,6. Terceiro trimestre, 14,5. Então isso vem penalizando demais o fundo. Se a gente observar no total de receita, a receita não vem aumentando na mesma proporção que a alavancagem. Então o fundo precisa resolver. Inclusive teve uma liquidação, que eu até fiz um vídeo, num dos vídeos do HSML aqui, que ele teve uma liquidação de 8 milhões num CRI. De antecipação, né, de juros que ele liquidou, o que reduz, obviamente, a despesa financeira. Então aqui a gente tem, mas é importante a gente pegar. Mas olha só, o que eu fiz aqui? Eu peguei a diferença entre o que foi o resultado por cota e o que foi distribuído no primeiro trimestre. Se a gente for pegar aqui, ele teve um resultado de 2,65 por cota no trimestre, são 3 meses, tá? E distribuiu 2,18. Aqui ele teve uma gordura de 0,47. No segundo trimestre, ele teve um resultado de 1,52, mas distribuiu 2,22, ou seja, menos 70 centavos. Aqui ele usou reserva. Já no terceiro trimestre, o resultado foi de 2,27 e distribuiu 2,22, ou seja, menos 5 centavos. O que dá aqueles 0,28 negativo, que se a gente voltar lá no relatório, é ele aqui, ó, 2,28. Da onde que vem esse 0,50? Gente, eu não tô conseguindo achar. Mandei mensagem para a gestão. Assim que eu tiver um retorno, pode ser que eu esteja vendo alguma coisa errada. De fato, eu não consegui observar isso, tá? Se vocês puderem me ajudar aí, coloquem aí nos comentários qual que é a explicação. Aqui eu falei para vocês a questão do aumento da distribuição para 0,76 a partir de janeiro de 2024. Obviamente é o guidance, né? De 0,76 a 0,73, mas como ele está distribuindo já no limite do guidance do ano desse semestre, eu acredito que ele deva passar para 0,76 a partir de janeiro, tá? Aqui a parte de liquidez, ainda eu estava achando que era compromissada, aqui a parte de liquidez, que até eu falei no relatório passado que eles contrataram um formador de mercado para avaliar a liquidez sem necessidade alguma. A liquidez do fundo é extremamente alta, que a gente consegue ver que ela oscila bastante, mas continua sendo muito alta. Ó. Fechou, está com média de 2,5, muito, muito alta. Aqui a composição, e olha só, aqui eu peguei até os últimos valores de securitização, né, dos CRIs dos últimos meses. Aqui menos 932 milhões em novembro, outubro 927, setembro 923, agosto 921 e julho 917, ou seja, vem aumentando, refletindo aquilo que a gente viu no resultado lá na planilha. E aí entra a nossa querida alavancagem, que aqui a gente precisa, eu quero parar um tempinho aqui, porque tem um ponto principalmente relacionado a esse primeiro CRI aqui, que o fundo ele fala que ele não precisa de caixa até o final de 2024. Só que se a gente avaliar aqui, esse CRI aqui, o Paralela, de 162 milhões, ele já era
para ter começado a cobrar a parte de amortização, a parte de amortização a partir de janeiro de 2024. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente avalia isso, só para vocês virem aqui. Vocês têm que clicar nesse ponto aqui, mas como eu estou no PDF, eu vou abrir pelo site para vocês verem aqui. Só um minuto. Esse só um minuto foi boa, né? Vamos colocar aqui HSML só para vocês. Eu vou abrir o último relatório, porque quando você abre, porque aquele ali eu salvo o PDF para poder fazer os rabiscos, né? Mas para você poder clicar, quer ver? Ó, vamos entrar aqui no próprio relatório. É o mesmo relatório, só que quando você entra pela internet os links ficam clicáveis. Olha só, vou entrar aqui no primeiro CRI dele, só para vocês verem como é que a gente faz essa avaliação. Então quando você clica no CRI, você vê o CRI, ó, é do Shopping Paralela, aquele valor de CRI, CDI mais 2,5. E aí, olha só que interessante. Primeiro ponto, venham aqui em documentos. Desculpa, venham aqui... Não, é em documentos primeiro. Venho aqui no termo de securitização. E aí, se vocês descerem, vejam, pessoal, não é fácil de achar. Por isso que eu falo que fundo de papel não é fácil de analisar. É um documento de 372 páginas. Olha só, aqui é o fluxo de pagamentos desse CRI que eu mostrei para vocês lá, que é o CRI... Eita, tá aqui. Ah, não, eu acabei saindo do... É só voltar aqui, né? Esse CRI aqui do Paralela, o 2A, 22A, esse número aqui. Então, olha só. Eita, o que eu fiz aqui? Aqui. Apertei o botão errado. Olha só. Se a gente vê aqui todo o fluxo de pagamento, o que é o TAI? Aqui é a taxa de amortização. Ou seja, quando começa a amortizar. Lembra como é que é formada a dívida? A dívida é valor principal mais juros e correção monetária. E aqui, quando você vai pagando a amortização, você de fato vai reduzindo o seu valor devido, o seu saldo da dívida. Então, olha só. Olha quando começa a cobrança da amortização. Em 2024, 0,37%. Se a gente for pegar o valor do CRI, o valor do CRI está em, deixa eu pegar aqui, aqui ó, como vocês podem ver aqui, deixa eu voltar para o 162 milhões. Se a gente fizer uma continha de padaria aqui, calculadora, deixa eu pegar a calculadora aqui. Supondo que não tenha nenhuma correção nisso, se a gente pegar 0,0037% vezes 162 milhões, representa mais 700 mil de pagamento no mês para o HSML, o que vai machucar muito o fundo. Por isso que ele precisa resolver isso. Só que a questão é a seguinte, se a gente voltar lá, isso estaria em janeiro. Olha só, janeiro de 2024. Só que, se vocês pegarem aqui na Assembleia, tem algumas atas de Assembleia aqui. Se eu não me engano é essa daqui, deixa eu abrir ela aqui. Não, eu errei. Não na verdade é essa ata de 9/6, eu errei a ata aqui. Olha só. Em caso de aprovação do item, aprovar sem a incidência de qualquer multa indenizatória, prêmios e custos adicionais, a concessão do período de carência parcial de 31/1 de 2024 a 31/12 de 2024. E, na verdade, essa próxima ata que eu mostrei aqui, essa segunda aqui de 14/6, ela apenas valida, né? Ela fala que ela aprovou a ata anterior. Tá aqui, ela tá só validando, olha só, realizada... no dia 9 de junho, que é essa primeira aqui, do dia 9 de junho. Então, esses CRIs que a gente viu lá no termo de... Ixi, eu acabei saindo dele. No termo de... Ah, não, tá aqui. No termo de securitização, no fluxo de pagamento, essa amortização ela foi para o final de 2024. Por isso que o HSML ainda tem a folga de 2024 para começar o pagamento da amortização. E veja, é uma parcela pesa no fundo. Se a gente for pegar nas despesas do fundo, olha só, aqui a gente volta, se a gente voltar lá para cima na questão da DRE, cadê? Vamos voltar aqui. Olha só, a gente está aumentando aqui, iria de 4.500.000 para mais de 5 milhões de pagamento, mais ou menos. Então isso vai impactar bastante no resultado do fundo. Então, ele tem que fazer emissão. Por isso que eu tenho falado para vocês e insistido, ele precisa resolver esses CRIs. O fundo, com o patrimônio que ele está hoje, se a gente voltar aqui em cima, de 1,5 bi, daria para ele fazer tranquilamente uma emissão de 500 milhões. Tranquilamente ele faria uma emissão de 500 milhões, o que resolveria
grande parte dessa emissão, olha só, ele tem 932 milhões, ele mataria todos esses CRIs aqui, ó, brincando com uma emissão dessa. Ainda poderia, ou se ele quisesse fazer uma emissão de 500 milhões, matar 300 milhões em CRI e usar 200 milhões para comprar um outro shopping, para aumentar o resultado, o que faria com que a dívida fosse arrolada mais para frente ainda. Então, a gestão precisa fazer emissão logo de uma vez. E aí eu vejo que está chegando a hora. O que me deixou um pouco de receio é essa questão do fundo cogitar uma possível venda de ativos, o que eu não acho legal. Talvez, eu já vou entender, talvez se for para vender é o metrô Tucuruvi, como vocês vão ver daqui a pouco. Mas aqui mostra para vocês como o HSML, de qualquer maneira, ele é um fundo que tá voando, ele está trazendo muito resultado. Só para vocês verem aqui os parte dos indicadores, né? Ó, vendas em NOI cresceram 2% e 3% referente ao mesmo mês de 2022. Aí que eu falei para vocês que o Granja Viana deu um show esse mês, um NOI de 44%, acima comparado com outubro de 2022. O valor do NOI médio foi de 96. Peguem outros fundos de shopping e comparem. Se a gente pegar o próprio HGBS, por volta de 70, ele assim, é impressionante o resultado desse fundo. A taxa de ocupação dele está em 95, quase 96%, muito tranquila. Aqui a parte de vendas, o NOI, a questão de comparação um ano com um ano. A taxa o custo de ocupação, inadimplência, que é baixa também. Provavelmente a gente deve ter uma aumentadinha no final do ano, porque eles consideram dezembro, parte de Natal, e janeiro um pouquinho acima, mas olha só, a ocupação dele extremamente alta, sem problema nenhum. Aqui a composição, lembra que eu falo para a questão do NOI, tem parte de estacionamento, o AM aluguel mínimo, aluguel percentual. Então vejo que aqui a composição do NOI, aqui a composição do NOI por shoppings. Tá, aqui eu não vou lembrar as siglas, mas aqui embaixo, ó, o STM é o metrô Tucuruvi, o SPM é o Pátio Maceió, SSO Osasco, SGV Granja Viana. Então aqui tem a composição de cada um dos shoppings. Aqui também a parte de vendas de cada um dos shoppings também. Aqui o portfólio que vocês já estão carecas de saber, né? A questão dos shoppings. Aqui a localização deles. Aqui é muito bacana, se vocês tiverem interesse, aí tem que ir pelo link, pelo relatório na internet, não em PDF, para vocês clicarem, aí abre um vídeo do YouTube para vocês avaliarem. Aqui, resultado shopping por shopping. Vejam, o Shopping Maceió teve um aumento de 1% no NOI, nas vendas, e 3% no NOI. Granja Viana, que foi o grande destaque desse mês, 44% de aumento do NOI, o que mostra também, eles até colocam aqui, a variação relevante deveu-se ao recebimento de uma receita extraordinária pela concessão do direito de uso de estacionamento, lembrando que isso daí faz parte do resultado do shopping, é bem legal isso também. Aqui falam também isso aqui é a administradora funcionando, que é a questão do Coco Bambu, a inauguração do Coco Bambu. Shopping Osasco também, um aumento de 5% nas vendas e 6% no NOI. Esse aqui é o calcanhar de Aquiles. Se fosse para vender, seria ele. Ele traz aqui que o NOI também, ó, negativo de menos 12%, venda de menos 3%. Mas eles colocam aqui, apesar do fluxo do metrô ainda abaixo do período pré-pandemia, estamos observando um acumulado, melhora consistente em relação ao ano anterior. Em paralelo, a gestão continua investindo na consolidação do metrô Tucuruvi como a melhor alternativa de lazer e gastronomia na região, incluindo novas operações para aumentar o fluxo de público. Mas é o que eu falo, esse fundo ele está sendo o calcanhar de Aquiles dele. Se for para vender, que vendam esse, mas obviamente vender não vai ser o resultado, pode ser que não seja o valor que eles querem, mas é um ativo que pode ser considerado para venda. Mas de qualquer maneira, o Pecorino foi instalado no Shopping Metrô Tucuruvi com uma opção de gastronomia. Quem já foi nesse restaurante é bem legal. Eu conheço, é bem bacana. Aqui outros shoppings, né? Aumento do Rio Branco em 3%, NOI em 1%. Então, como vocês podem ver, é um fundo muito legal. Assim, eu gosto muito do HSML. Inclusive, recomendo ele para os meus alunos, obviamente no preço que eu defino lá para eles. Se você tiver interesse em saber o preço, se inscreva na próxima turma. Tá aqui o link na descrição. E aí, como eu falo para vocês, o HSML precisa resolver essa alavancagem. Resolvendo essa alavancagem esse
esse ano agora de 2024, esse fundo vai voar. Ele já está voando com essa alavancagem, imagina resolvendo isso. Espero você no próximo vídeo.